Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Daniel 3, 17 e 18. Edição revista e atualizada. Diz-nos assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar no tema hoje: o que significa passar pela fornalha de fogo? O que significa passar pela fornalha de fogo? Irmãos, olhando o pano de fundo, a questão histórica que há por trás disso, nós vamos encontrar o povo de Deus, o povo de Israel, em pecado, desobedecendo ao Senhor. Deus levanta o profeta Isaías e começa a advertir esse povo. Depois, Deus levanta assim com mais veemência Jeremias, Abacuque e Sofonias. Esses três profetas falaram duramente contra o pecado do povo e a maneira como o povo estava vivendo. O povo não deu ouvido, então Deus resolve castigar o povo, e ele o faz dessa maneira: levanta Nabucodonosor. Agora, todo o pano de fundo histórico, todo o texto sagrado diz que é uma ação divina. Aqui não tem nenhuma participação humana, é Deus levantando o seu povo, trabalhando os erros na vida do seu povo, castigando o seu povo duramente. Então Deus os leva cativo para a Babilônia, debaixo das mãos de Nabucodonosor. Deus tem a clara intenção de exaltar o seu nome, apresentar-se como Deus, soberano, Senhor de toda a terra, perante a Babilônia, e principalmente para quebrar a hegemonia de Nabucodonosor, que se achava o máximo. Tanto é que é possível que a estátua que foi erguida fosse da sua própria imagem. E nós vamos encontrar no livro de Daniel 4 homens que se destacam, 4 jovens que se destacam assim de maneira muito clara, que é Daniel, Hananias, né? No hebraico, Hananias, Misael e Azarias. Eu sempre brinco com vocês aqui, esses nomes quase vocês não lembram, né? Vocês só lembram dos nomes caldeus, né? Quem era? Quais os nomes caldeus, lembram? Né? Como é que é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes jovens, eles foram escolhidos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Isso acontece no ano 605 a.C. Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia, e em setembro já daquele ano ele arrasou a Palestina, cercou Jerusalém e fez de Judá uma província do Império Caldeu. Para mostrar o poder do rei Nabucodonosor, ele levou cativo então para a Babilônia o rei Jeoaquim e as pessoas mais habilidosas e mais talentosas do reino de Judá. Em Jerusalém ficaram apenas os pobres e os ignorantes, vivendo em tremenda miséria. Então o que o rei faz? Ele faz uma seleção, ele separa os mais fortes, ele separa os mais inteligentes, ele pega os mais capazes e ele os leva para a Babilônia. Para quê? Para usá-los, para fortificar ainda mais a Babilônia. Os miseráveis e os ignorantes ficaram vivendo em plena miséria em Jerusalém. Quando chegaram à Babilônia, o rei mandou que o chefe dos eunucos que separasse alguns dos filhos de Israel de modo especial, jovens da linhagem real, jovens cultos, sem defeito, de boa aparência, para que fossem instruídos na língua, na ciência e em todo o conhecimento dos caldeus, para que servissem ao rei no palácio. Dentre os 4 jovens se destacaram, dentre esses jovens mais robustos, de boa aparência e mais inteligentes, destacaram-se Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mas o cenário mudou quando o rei teve um sonho. O rei Nabucodonosor tem um sonho, nenhum dos seus adivinhos consegue
ou conseguiu interpretar esse sonho, e Daniel entra em cena, interpreta o sonho e diz que aquilo que havia, o que ele havia revelado vinha do Deus de Israel. Nabucodonosor então começa a ficar com algum probleminha, né? Não é só uma pulga, começa a ficar com um cachorro atrás da orelha. Então, no cargo, Daniel ele é, a partir de ter colocado no cargo de governador, interpreta o sonho. O rei começa a perceber que esses rapazes tinham alguma coisa de diferente, muito mais do que boa aparência e inteligência. E o rei começa a perceber que eles são assim extremamente usados por Deus. E Daniel é colocado como governador da província da Babilônia. E Daniel acaba nomeando os 3 rapazes uma espécie de assessores ou de subgovernantes territoriais. É possível que aqueles mais achegados ao rei, né, caldeu, observassem em detalhes a vida desses rapazes. Como se comportava Daniel? Nós sabemos que Daniel e os rapazes eles resolveram não se envolver com aquilo que o rei oferecia nas suas mesas. Não era só comida sacrificada a ídolos, tinha outras coisas também, né? Além de bebida, mulheres, entre outras coisas. E eles resolveram se manter fora de tudo isso. Não é só o copeiro-chefe, uma coisa que aqueles que cuidavam da alimentação sabiam disso. As pessoas que estavam mais próximas deles sabiam que eles não estavam fazendo uso da alimentação que o rei lhes oferecia. Então, é possível que alguém tenha chegado com o rei e tenha dito assim: olha, eu acho que o Senhor é muito mais poderoso do que o rei, do que o Deus dos judeus. E que tal se o Senhor fizesse uma estátua aí para o Senhor e fizesse com que todos se curvassem diante dela? É possível que alguém tenha dado essa ideia. Então Nabucodonosor acata a ideia, e um dia o rei pagão mandou fazer uma estátua com 30 metros de altura e quase 3 metros de largura, toda em ouro puro, e colocou no campo de Dura, um lugar aberto, espaçoso e de boa visibilidade, ou seja, aonde era capaz de se ver com ampla facilidade. Talvez por sugestão daqueles que sabiam que Daniel e os 3 chefes, né, dos negócios da província da Babilônia, como eles viviam, o rei então mandou reunir príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, juízes, tesoureiros, capitães e oficiais das províncias. Todos deveriam se colocar diante daquela estátua, todos deveriam se curvar numa atitude idólatra. E nós sabemos que a idolatria era proibida para o povo de Deus. Abrindo parênteses aqui, todas as vezes que se fala em idolatria para os católicos, eles dizem que eles não são idólatras porque eles não adoram imagens, eles têm imagem apenas como uma lembrança. Esse texto aqui, esse pano de fundo histórico aqui, prova que a maneira como os católicos cultuam é idolatria pura, porque a idolatria diz respeito ao encurvar-se, ao prestar reverência diante de imagens de escultura, proibida por Deus. Nos 10 mandamentos a Bíblia diz: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Então o texto é claro: nenhum homem poderia fazer qualquer tipo de imagem, como fez Nabucodonosor, ou de si mesmo, ou de qualquer um animal, ou de qualquer réptil. Era proibido, é proibido fazer isso. Nenhum homem deveria se encurvar, nenhum homem deveria prestar reverência. Então, Nabucodonosor, na condição de um rei pagão, idólatra, ele tem essa ideia. Como eu lhes disse, talvez a estátua era a própria imagem do rei, porque no capítulo 2 ele teve um sonho, e no capítulo 3 ele mandou construir. Quando todos se reuniram e estavam em pé diante da estátua, ele ordena ao arauto para que este falasse em voz alta, e ele assim o fez. Disse o arauto: quando ouvirdes a buzina, a flauta, a harpa e toda espécie de música, todos devem se prostrar em adoração à estátua de ouro do rei Nabucodonosor.
Os músicos tocaram e quase todos se prostraram, menos Hananias, Misael e Azarias. Não demorou muito para que os fofoqueiros de plantão entrassem em cena, cheios de inveja pelo sucesso dos 3 rapazes e de Daniel, que estavam ocupando cargos que poderiam ser deles. Eram judeus, em cargos que poderiam ser ocupados por caldeus, e eles, cheios de inveja, de ódio, revoltados, foram lá e disseram ao rei que eles não haviam, os 3 rapazes não haviam se curvado diante da estátua. O rei ficou furioso, mandou trazer os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os interrogou. Fez a seguinte pergunta: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a minha estátua? E eles responderam: é verdade, senhor rei. O rei lhes disse: eu vou mandar tocar a música de novo, e se vocês não se curvarem diante da estátua, se vocês não reverenciarem a estátua, se vocês não a adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei disse mais: e quero ver se o Deus de Israel virá livrá-los. A resposta foi o texto que nós lemos como base para essa reflexão. Aqueles 3 jovens olharam para o rei e disseram: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei ficou ainda mais furioso e mais irado, e ordenou que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes mais, e mandou jogar os 3 lá. A fornalha estava tão quente que os homens que jogaram os 3 morreram ao se aproximar da mesa. O rei, que estava observando de longe, viu 4 pessoas andando entre as chamas, e mandou retirar de lá os 3 jovens da fornalha ardente. O que é interessante é que a Bíblia não narra como é que eles foram retirados de lá, porque se aqueles que foram jogar morreram, é possível que eles tenham esperado que o fogo, se apagasse, e que por um momento assim muito significativo, por um tempo muito significativo, esse rei pôde contemplar que havia o anjo do Senhor dentro da fornalha. Ele lançou 3, mas ele viu 4. Possivelmente o anjo do Senhor, possivelmente era uma manifestação teofânica do Senhor Jesus Cristo, que estava com aqueles 3 jovens. O resultado foi o reconhecimento do rei quanto ao poder do Deus de Israel. E aí vem aqui uma pergunta para nós começarmos a refletir nas lições para nós desse texto. O que significa passar pelo fogo? Irmãos, essa fornalha, passar pelo fogo, ser jogado no fogo, tem algumas significações para nós. Primeiro, a fornalha significa provação, significa luta intensa, significa adversidade, significa passar por provação, significa enfrentar a tribulação, significa ser desafiado na fé que você professa. A todo momento, todos os dias, nós passamos por provações. Nós travamos uma luta intensa para permanecermos fiéis ao nosso Deus, para mantermos o nosso nome, a nossa reputação. Nós somos provados intensamente, enfrentamos adversidades todos os dias e somos desafiados a manifestar de fato a fé que professamos a crer. Agora, pasmem, na maioria das vezes nós falhamos. Na maioria das vezes nós falhamos, porque nós nos curvamos diante das circunstâncias, nós nos curvamos diante dos reis, dos governadores, dos presidentes, nós obedecemos a esses homens na maioria das vezes, quando tentam de alguma forma calar a pregação da palavra, coibir a ação da igreja, amedrontar o povo de Deus de alguma forma, aprisionar esse povo de alguma maneira. Então a fornalha, ela exige um alto preço que nós pagamos pelas decisões que tomamos.
A fornalha nos diz que nós de fato temos que pagar um alto preço para sermos quem somos. Já lhes disse aqui há algum tempo atrás que eu não posso ir em qualquer lugar, eu não posso comer qualquer tipo de comida, não posso tomar qualquer tipo de bebida em público, porque causaria um escândalo. E nós, como crentes, nós somos muito cobrados, onde quer que estejamos, no trabalho, na escola, na vizinhança, onde moramos, onde quer que estejamos. Então a fornalha exige o alto preço que pagamos pelas decisões que tomamos. É muito fácil ser crente quando não se está sendo provado. É muito fácil ser crente quando não se exige nada de nós mesmos para mostrarmos a nossa fé e aquilo que cremos diante do nosso Deus. Muito fácil nós nos curvarmos diante de uma dorzinha, de uma doençazinha, de uma coisinha. Irmãos, crente não pode ver chuva. Se o céu escurece às 17h30, o povo não vem à igreja. Se alguém dá um espirro, já não vai mais, ainda mais agora, né? Ninguém vem mais. E aí nós vamos mostrando a fragilidade da nossa fé, a fragilidade das convicções que temos, a fragilidade daquilo que professamos. Então a nossa fé, ela se torna algo comum, como a dos ímpios. Sejam certas ou erradas, as nossas decisões, elas têm um preço, e as certas também podem cobrar um preço muito alto. Observem, esses rapazes, eles foram jogados nessa fornalha porque tomaram a decisão certa. Eles não tomaram a decisão errada, eles não pecaram, eles permaneceram fiéis, e mesmo assim eles foram jogados na fornalha de fogo. Esta é mais uma prova contra aquela velha máxima pregada por muitos, que é apresentada por aí, aquela velha ideia que diz que se alguém está passando por alguma luta, se alguém está enfrentando alguma doença, se alguém está passando por alguma dificuldade, é porque está em pecado ou fazendo coisa errada. Não é verdade, querido. Esses rapazes estavam fazendo a coisa certa, esses rapazes estavam honrando a fé que tinham, esses rapazes estavam honrando o nome de Deus, e mesmo assim eles foram castigados. Vamos colocar um acabamento aqui, observando algumas lições. Primeiro, o mundo nos observa e esbanja ódio. Não pense que você está passando desapercebido, não pense. Esses rapazes estavam lá no reino, estavam servindo a Babilônia, mas a sua fé continuava centrada no Deus de Israel. A obediência deles estava voltada em primeiro lugar para Deus, e as suas atitudes eram observadas, a maneira como eles viviam, a maneira como eles se comportavam, e certamente havia críticas em volta deles. Então o mundo observa, o mundo sabe como nós vivemos, o mundo nos conhece, e o mundo esbanja ódio contra nós. Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos: o mundo nos odeia. E por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos desse mundo. Às vezes, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, nós somos de certa forma criticados e atacados por aqueles que têm uma fé e um conhecimento menor do que o nosso. Nós temos que enfrentar isso. Agora temos que ter sabedoria para como vencer essas coisas, porque o mundo nos odeia e o mundo esbanja ódio contra nós. Segunda lição: a fornalha, ela exige compromisso. Esses rapazes mostram que o compromisso deles era com Deus. Eles tinham um compromisso com Deus. A palavra deles era uma palavra de compromisso dada a Deus. Estariam comprometidos com o Deus a qual eles serviam. E eles foram até o fim, eles foram até as últimas consequências. Irmãos, nós temos que entender o que é compromisso. Colocar as coisas em primeiro lugar, colocar Deus de fato em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, sabendo que de fato tudo que há nesse mundo pertence ao nosso Deus, e Ele soberanamente tem o controle de todas as coisas. Observem que o texto é claro: os homens que foram jogar os rapazes na fornalha morreram, mas eles não morreram, porque Deus estava com eles. Terceira lição: a fornalha exige coragem. A fornalha exige coragem. Coragem para enfrentar o rei, coragem para enfrentar um decreto, coragem para poder dizer que era diferente. Eles estavam ali servindo os babilônicos, mas eles eram servos do Deus Altíssimo.
É possível que a maioria se acovardasse nesse momento, como é muito comum encontrarmos crentes acovardados, pessoas morrendo de medo das autoridades, das adversidades, dos problemas, gente fugindo, gente que se esconde, gente que desaparece, gente que se tranca. Mas esses jovens, eles mostram coragem, e a fornalha exige coragem, porque eles não estavam ali enganados. O rei disse: eu vou mandar tocar a música de novo, e se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha dentro. E eles foram enfáticos: olha, se o Deus soberano a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, em outras palavras, nós vamos morrer felizes, nós vamos morrer compromissados, nós vamos morrer corajosos. Lembra do hino? Corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para o céu. E eles fizeram isso. Então eles não foram enganados, eles estavam convictos, e eles banjaram coragem. Quarta lição: a fornalha exige fidelidade até a morte. A fornalha exige fidelidade até a morte. Lembra? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O fato é, eu não sei, queridos, quantos do povo de Israel estavam ali, mas foi um grande número levado para a Babilônia. É possível que muitos outros jovens, também talentosos, estivessem servindo o Império Babilônico e estavam no meio ali, sendo convocados para que curvassem seus joelhos diante da estátua. Mas esses três, eles foram fiéis. E fidelidade exige um preço realmente muito alto. E todas as vezes que falo nisso, hoje pela manhã, nós lemos Atos capítulo 20, a partir do verso 17, lembra? Quem esteve aqui? Lembra do que o apóstolo Paulo diz? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. A sua vida é preciosa para você? A de Paulo não era preciosa se ele não completasse a carreira e o ministério dele. Então, querido, a fornalha exige fidelidade, e pode ser que ela seja cobrada até o último instante da nossa vida. Quinta lição: a fornalha exige confiança e fé. Certamente Deus disse que estaria com o seu povo. Aqueles rapazes ouviram isso. E quando eles foram ameaçados de jogar na fornalha, com toda certeza eles devem ter olhado um para o outro e disseram assim: nós não vamos estar sozinhos, nós não estaremos sozinhos, nosso Deus está conosco. Vocês creem nisso? E aí os três mosquiteiros disseram: sim. É provável que eles tenham pego as espadas da justiça e devam ter dito assim: um por todos e todos por um. Então vamos ser jogados na fornalha. E assim foram. A fornalha exige confiança e fé. Eles tiveram confiança, eles confiaram no seu Deus, eles demonstraram fé, e a fé deles foi tamanha a ponto de persuadir o próprio rei. Agora, uma pergunta aqui, queridos, que surge no texto, que ela passa despercebida, a maioria dos estudiosos. Onde estava Daniel nessa história toda? Você já parou para pensar? Alguém sabe? Se forem escolhidos 4, Daniel é o principal, os 3 são assistentes dele, uma espécie de subgovernador. Os 3 estão lá, foram identificados. E Daniel? Irmãos, a Bíblia não diz, mas tem algumas respostas que elas são especulativas. Primeiro, é possível que uns dizem que ele estava em seu gabinete como governador trabalhando. Eu não creio nisso. Por quê? Porque houve uma convocação do rei. O rei convocou todos, governadores, oficiais, prefeitos, para que estivessem lá. Daniel também estava nesse meio, convocado. Se ele não estivesse lá, ele estaria desobedecendo uma ordem do rei. Então eu acho muito pouco provável. O segundo grupo diz que é possível que Daniel estivesse viajando a serviço da Babilônia, como
um governador de muitas províncias, ele poderia estar viajando e não estaria lá naquele momento. E tem um grupo que diz que é possível que Daniel tenha se prostrado diante da imagem. Nós não sabemos. Agora, eu posso achar pouco provável, mas é bom lembrar uma coisa, irmão. Nós somos pecadores. Há momentos em que nós fraquejamos. E nós não podemos cobrar dos outros uma fidelidade acima daquela com a qual nós não temos. O fato é, nós não sabemos onde estava Daniel, mas ele não aparece aqui. Pelo fato de não aparecer, é possível que ele estivesse ausente. Então eu, para livrar assim um pouquinho da culpa de Daniel, eu vou ficar com o segundo grupo, que diz que é possível que ele estivesse viajando a trabalho e não estaria ali naquele momento. Mas há aqueles que pensam que ele estaria e que ele pode ter fracassado, pode ter fraquejado na sua fé. É possível, nós não sabemos. Por último, a fornalha, ela exige que todo homem dê honra e dê glórias a Deus. A fornalha exige isso. Ela está aí para provar que Deus é o Senhor das circunstâncias, de que Deus está acima de tudo e de todos. A história dos 3 mosqueteiros nos leva a glorificar a Deus. Davi disse que muitas são as aflições dos justos. É verdade, nós passamos por muitas aflições. Jesus disse que nós teríamos que passar por aflições nessa vida. Muito raro encontrar alguém que esteve ao lado do Senhor que não tenha passado por provações, por dificuldades e por aflições. Preste atenção numa coisa: Deus não livrou Israel do deserto, mas Deus livrou Israel dos perigos do deserto e do deserto. Ou seja, Deus não livrou Israel do deserto. E deserto é lugar de provação, deserto é lugar de luta, deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de batalha, deserto é lugar de derrota, deserto é lugar de aflição. E Deus não livrou seu povo do deserto, mas Deus livrou o seu povo em meio ao deserto. Uma outra coisa para pensarmos: Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Entenda isso. Talvez para nós a solução seria não deixar que Paulo e Silas fossem presos e depois de pegar uma surra daquela já bem dada. Mas Deus não livrou Paulo e Silas da prisão, mas Deus livrou Paulo e Silas dentro da prisão. Deus os guardou, Deus os preservou, Deus os exaltou. Então, querido, pense nisso. Fornalha, ela está aí diante de nós. As provas estão aí. Nós temos que ter sabedoria para poder identificar cada uma delas. E todas as vezes que estivermos em meio à provação, nós temos que pensar nisso. O mundo nos observa e nos odeia, com toda certeza. Nós devemos lembrar que nós temos um compromisso sério realizado com o nosso Deus. Há uma aliança entre nós, que ela é infinita, inquebrável. Nós não podemos nos amedrontar diante das aflições e das dificuldades. Nós temos que demonstrar coragem, como fizeram estes rapazes. As provações e as dificuldades da vida podem exigir que nós sejamos fiéis até a morte. Então, que Deus nos abençoe e que Deus use essa singela reflexão para fortificar a nossa fé e a nossa confiança nele. Nós estamos nesse mundo, vamos passar ainda por outras aflições, dificuldades virão, enfermidades virão, mas a nossa fé, a nossa confiança deve estar alicerçada no Senhor, porque Ele pode usar a nossa vida para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe.